Vamos falar com o prefeito de Campinas, Ana? Vamos, ele está aqui na escuta. O Jonas Donizete, que está nos atendendo nessa tarde aqui no Bora Brasil, para falarmos da realidade não só de Campinas, mas das cidades aí do entorno, né? Porque o governo do estado, ele está preocupado sim com a situação de Campinas, né? Tanto que na próxima sexta-feira pode haver alguma recomendação, alguma mudança mais drástica, mas eu estou entendendo, prefeito, que o senhor já se antecipou, né? O senhor já está tomando as medidas aí, né? Indo de forma antecipada em relação ao posicionamento, ao possível posicionamento do governo do estado de São Paulo, porque a situação aí está meio crítica, né? Muito boa tarde ao senhor, viu? Obrigado por nos atender aqui, é um prazer tê-lo sempre na frequência. Alô, prefeito Jonas Donizete, da cidade de Campinas, 3, 2, 1... discando em contato não tá aqui com o prefeito. Gente, ele não está nos ouvindo. Daqui a pouco a gente restabelece o contato com ele. Se demorar muito, vamos colocar os ouvintes? Seria legal. Eu gosto muito de ouvir você, querido ouvinte. Queria mandar um beijo bem especial para a senhora, um abraço bem apertado para o senhor. Muito obrigado pela gostosa companhia de todas as tardes. Eu tô com uma água na boca imensa, viu, por causa dessa história de café. O cafezinho me fez mais feliz nessa tarde. Espero tomar um bom café daqui a pouquinho. Pois não, Ana? Esse prefeito está nos ouvindo agora. A gente já está com ele na escuta aqui. Jonas Donizete nos ouve agora? Está falando com ele? Está ouvindo. Coloquei que ele está ouvindo. Oi, prefeito. Ok. Está ouvindo, prefeito? Muito boa tarde ao senhor, tudo bem? Boa tarde, Joel. Me ouve agora? Agora sim, tá legal. Prefeito, é um prazer enorme te ter aqui na frequência da Rádio Bandeirantes. E a gente precisa debater esse assunto no bom sentido, né? Nós todos estamos preocupados com a condição de Campinas, né? Já há uma ocupação de leitos de UTI aí próximo de 100, ou esteve próximo de 100. Queria saber das ações que o senhor tem tomado. Tomei conhecimento também que o senhor resolveu agir antecipadamente a um possível posicionamento por parte do governo do estado na sexta-feira, né? Quais medidas o senhor já tomou, pretende tomar para evitar uma situação pior ainda aí na cidade de Campinas nos próximos dias? Muito boa tarde, obrigado, viu, prefeito? Boa tarde, Joel, boa tarde a toda a sua equipe. Na verdade, só para registrar, eu durante 30 anos trabalhei na Rádio Bandeirantes local aqui em Campinas. Então, para mim, é uma satisfação poder estar participando aí com vocês. Joel, é o que você colocou. Eu resolvi tomar aí uma atitude antecipada, né? Nessa pandemia, eu tenho falado assim, todos nós somos falíveis, embora sejamos gestores, não existe o estado da perfeição. Mas é melhor você pecar, às vezes, por excesso de zelo, do que não tomar as medidas necessárias. Então, o meu comitê local aqui apontou que a situação realmente estava muito crítica na ocupação de leitos. E olha que Campinas, pelo IBGE, é uma das cidades que mais tem leitos à disposição, mas também é uma das cidades que mais recebe pessoas para fazer tratamento de saúde. Isso sem ter o Covid. E com o Covid agora a situação também se mostrou da mesma forma. Nós suportamos aqui uma região de cerca de 5 milhões de habitantes. Então, conforme foi crescendo a taxa de infecção do Covid, hoje nós estamos com quase 6 mil pessoas infectadas, embora a nossa taxa de letalidade, né, mortes, seja menor do que a do Brasil, menor do que a do estado de São Paulo, menor até do mundo. Mas eu resolvi fechar novamente o comércio, principalmente o comércio da região central, onde estava tendo muitas aglomerações de pessoas, e estamos trabalhando. Hoje nós devemos colocar cerca de 50 leitos novos na nossa rede para poder fazer assistência médica das pessoas. Eu acho que para ficar mais simples para o teu ouvinte entender, esse tem sido o grande binômio de quem administra, tentar controlar a pandemia e, por outro lado, não deixar faltar assistência hospitalar para quem precisa. Prefeito, eu me lembro que a gente conversou aqui com o senhor na Rádio Bandeirantes há algumas semanas, e mesmo com uma situação ainda confortável, foi até uma palavra que o senhor usou a respeito dos leitos de UTI, a situação ainda era bem diferente da que a gente tinha hoje, o senhor falava de uma necessidade muito grande de ter cautela, principalmente para receber pacientes que poderiam ser encaminhados de São Paulo para a região de Campinas, até pela proximidade que essas duas regiões têm.
Hoje, com os leitos de UTI perto do esgotamento, ficando muito próximos desse índice tão alto, o senhor conversa com a Prefeitura de São Paulo para fazer o caminho contrário, para trazer pacientes para a região metropolitana de São Paulo? Olha, na verdade, a nossa cautela se devia justamente a isso, porque essa doença, a forma que ela age, meu secretário de saúde usa uma expressão que a gente aqui no Brasil, às vezes, nós não temos neve, mas a gente vê em filme. É aquela avalanche, né? Não é uma coisa que vai aos pouquinhos. Eu vou dar um exemplo. Na semana passada, eu abri um hospital para tratamento de Covid, era um ambulatório, eu transformei num pequeno hospital, com 30 leitos. Lotou em um dia. Então, ela vem de forma muito, muito rápida. E essa questão de transferir pacientes para São Paulo é uma coisa complexa, porque Campinas não tem esse histórico. Nós nunca mandamos doente para lugar nenhum. Nós tratamos os nossos doentes aqui em Campinas, né? Então a gente não tem nem logística para transferir esses doentes. O que eu tenho pedido para o governo do estado? Nós temos cidades menores aqui em volta de Campinas que já tem essa logística, por não ter hospital, ela manda o paciente aqui para Campinas. Então o estado já nos ajudaria muito se, ao invés dessas cidades, e quem controla isso é um sistema chamado CROSS, que fica aí em São Paulo, se eles, ao invés de mandarem para Campinas, enviarem, por exemplo, para outras localidades, pode, por exemplo, ser a capital. Mas, propriamente, Campinas, mandar pacientes daqui para a capital, por enquanto, nós não temos isso em Horizonte. O senhor está dizendo que, às vezes, é melhor pegar os pacientes da região que o senhor, a cidade de Campinas, polariza, seria melhor mandar esses pacientes dessas cidades para a capital do que enviar, talvez, respiradores para aí? Seria mais interessante desafogar a pressão que a cidade de Campinas recebe hoje do que mandar respirador ou ficar prometendo que enviará respirador daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas? Olha, Joel, uma informação importante para os seus ouvintes. Por exemplo, o problema de Campinas nunca foi respirador. Nós não compramos um respirador. Nós tínhamos respirador suficiente. O Estado mandou uma quantidade para a região aqui, o governo federal também mandou. Esses respiradores que vieram, eles estão de backup, porque o respirador, ele é uma máquina como outra máquina qualquer. Ele pode parar, ele pode dar um defeito, e não dá para você deixar o paciente sem. Então, nós temos o respirador em quantidade suficiente. O que tem acontecido agora no Brasil, e que aconteceu em outros locais do mundo? A limitação de mão de obra. Nós não temos, assim, uma mão de obra ilimitada. As pessoas que trabalham, por exemplo, para entubar um paciente, ela é um profissional treinado, ela trabalha na unidade intensiva. Tanto é que o plantão de médico de 24 horas, ele está custando hoje cerca de R$ 3.500. É um preço alto, justificável pela grande responsabilidade que tem, mas a dificuldade de se conseguir essa mão de obra. Quando eu falo dessa questão dos pacientes da região, porque foi isso que nós fizemos com São Paulo. Campinas, no auge da crise aí na capital, nós não recebemos os pacientes propriamente de São Paulo. Os nossos pacientes eram de Franco da Rocha, era também de cidades aí ao redor de São Paulo, né? Então, ao invés de enviarem para a capital, mandavam aqui para Campinas. Eu acho que esse sistema inverso agora seria interessante, para que pudesse Campinas ficar mais desafogada. Eu vou te dar uma explicação. Estão pensando aqui, eu estou percebendo isso, em desativar, por exemplo, os hospitais de campanha, ou pelo menos um hospital de campanha aqui de São Paulo, que é o do Pacaembu. A prefeitura nega, os funcionários de lá falam isso. Mas eu estou sentindo isso. Não seria inteligente, Ana e ouvinte, talvez utilizar esse hospital que está hoje subutilizado, assim como o do AMB também está subutilizado, para trazer
esses pacientes das regiões que estão mais graves, como a região de Campinas. Porque se desafogar... Ou enviar a estrutura também, né, Joel? Ou talvez trazer, não sei. Né? Que for mais Mas prático. o mais importante é desafogar as cidades, né? Desafogar, por exemplo, Concordo. Campinas. Porque pelo que o prefeito está dizendo para a gente, se ele não tiver como responsabilidade as cidades ao redor, ele dá conta do recado. É isso ou eu estou enganado, prefeito? Perfeito, Joel. É assim, nós temos aqui a Unicamp e o AME, que são 2 equipamentos estaduais, mas praticamente quase que a totalidade deles, eles estão com pacientes das nossas cidades da região. Então, eu acho que um socorro nesse sentido seria muito bem-vindo, sim, se nós pudéssemos ter esses equipamentos aqui mais voltados para a população da cidade. É claro que eu quero aqui dizer que eu não vou lavar as mãos com relação a limite de cidade. Eu acho que a pessoa doente, ela deve ser tratada. Então, eu tenho tentado explicar isso para a população de Campinas. Nós somos um polo regional, nós temos essa vocação. É aquilo que eu falei. Antes do Covid, já era assim. Nós temos 2 hospitais municipais que atendem cerca de 40% de pessoas que não são de Campinas. Então, a gente não quer virar as costas para isso. Mas você falou 2 situações que são interessantes e que, por uma feliz coincidência, eu passei essas 2 alternativas para a Secretaria de Saúde do Estado. E como ou eles foi? nos ajudarem. E como foi como eles receberam essa proposta que o senhor fez? Não, foi bem recebido. A gente está tendo um contato diário aí com o secretário Herman, com o secretário Eduardo, que é o secretário adjunto, ele é o mais assim operacional, e tem uma pessoa que ele se chama Napoli, que ele é responsável pelo CROSS, ele que faz essa regulação, para onde vai mandar tal pessoa. E aí eu queria dizer que, é claro, são médicos responsáveis, são pessoas que têm conhecimento de acordo com a gravidade da doença. E nós estamos construindo juntos essa possibilidade dessas pessoas daqui da região de Campinas poderem ser enviadas para a região de São Paulo. E aí ter um desafogamento assim, do atendimento aqui em Campinas. Prefeito, qual que é a situação hoje, nesse momento aí na cidade em relação à ocupação dos hospitais? Nós estamos com 90% das UTIs ocupadas, da rede hospitalar ocupada, sendo que o municipal 100%, o estadual quase 100% também, 97%, e nós temos cerca de 30 leitos aí na rede particular. Mas o que acontece? Cada dia eu estou injetando novos leitos na rede. Hoje, por exemplo, nós acabamos de resolver um problema, que tinha um hospital fechado aqui por problemas trabalhistas do passado, chama Hospital Metropolitano. Eu resolvi o problema do hospital. Foi feito um mandato de segurança na Justiça do Trabalho e eles têm um compromisso de ainda hoje colocar 40 leitos de retaguarda e 20 leitos de UTI. Isso traria um fôlego bastante grande para a gente. E no decorrer da semana, a gente vai colocando mais leitos também. Sim, desses 90% ocupados, quantos por cento aproximadamente o senhor atribui a cidades que são de fora de Campinas? A pacientes que não são de Campinas. Isso, a pacientes que são de fora de Campinas. Olha, eu acho que entre 40% a 50%. Olha, né? Metade esse número, então. Esse número é grande, porque as cidades ao redor, elas não têm hospitais. Mas eu quero registrar aqui, por exemplo, olha, o prefeito de Hortolândia abriu 10 leitos de UTI lá, o prefeito de Santa Bárbara do Oeste abriu um hospital de campanha, como nós já abrimos aqui. Nós fizemos lá atrás um hospital de campanha, Joel, que eu fui criticado porque ele estava vazio. O prefeito fez um hospital para ficar vazio. Já é a 3ª vez que eu aumento o hospital para atender e não está sendo ainda suficiente. Mas essa aqui de ficar pingando leito de UTI ou leito de enfermaria nas cidades pequenas vai ao encontro daquilo que o senhor acabou de dizer, de que o recurso humano ele é o que importa, né? Imagine um médico cuidando de 10 leitos. Né? Ele poderia cuidar de 20 ou 30 leitos em um hospital em uma área mais ampla, ou seja, você estaria otimizando ali o trabalho desse profissional que está extremamente escasso hoje.
Para a gente ter uma ideia, 90% hoje significam quantos pacientes? Quantos pacientes há internados aí em Campinas hoje, o prefeito? O senhor tem um número próximo? Tem um número exato para você. Nós temos cerca de 300 pessoas internadas e hoje Campinas tem 1.000 pessoas em casa em observação. Olha. Que é um trabalho importante da gente também falar para o ouvinte, Datena, que é o seguinte, Joel, essas pessoas, todas elas, a vigilância sanitária acompanha diariamente. Como é que o senhor está? Como é que a senhora está? Sim. Aumentou febre? Está tossindo? Então, hoje nós temos cerca de 1.300 pessoas em Campinas, 300 internadas e 1.000 em casa, em observação. 300 pessoas internadas, Ana, prefeito e ouvinte. É quase a capacidade do hospital de campanha do Pacaembu que será desativado. O número de pessoas que estão internadas lá hoje, né? O último balanço, se não me engano, são 333. Então, e muito provavelmente, desativando o hospital de campanha do Pacaembu, vão transferir esses pacientes para o AMB, né? Ou a nova demanda... Que tem uma capacidade muito maior. Muito maior, chega a 1.000 e tantos leitos, a 1.800 leitos, algo nesse sentido, mas é em torno de 1.800. Então, se está pensando em desativar o hospital de campanha do Pacaembu, que tem condição de abrigar pelo menos 300 pacientes, e hoje Campinas, que é uma cidade importante, que polariza uma região enorme e que tem 300 pacientes internados, então seria a hora de pensar de forma mais inteligente. Por isso que o próprio prefeito já fez a proposta ao governo do estado. O senhor tem uma data, te deram uma data para apresentar essa resposta do pedido feito? Joel, na verdade, o acompanhamento está sendo feito diariamente, né? Esse ofício eu vou mandar direto ao secretário de governo, o Rodrigo Garcia. Eu conto pedir um aporte econômico, porque esses gastos, um leito de UTI que a gente compra da rede privada, Joel, nós estamos pagando R$ 2.400. É mais do que uma diária de um hotel 5 estrelas. E o que está acontecendo aqui em Campinas? Eu não sei como foi aí em São Paulo. As pessoas estão ficando mais de 20 dias na UTI, uma média até de 30 dias. Então você pega R$ 2.400, multiplica por 30, você vai ver o custo de cada leito fica mais de R$ 60 mil mensais. Uma pessoa para ser tratada. Então a gente também fez um pedido econômico aí ao governo do estado. Eu espero que eles respondam o mais rápido possível, porque eu não tenho me atido a essa parte financeira para poder tomar as decisões que eu estou tomando. Mas é claro que tudo isso que eu estou fazendo demanda recursos financeiros. Verdade. O prefeito Jonas Donizete, da cidade de Campinas, muito obrigado ao senhor pela entrevista. Qualquer novidade, por favor, nos avise, tá? Foi um prazer enorme conversar com o senhor nessa tarde aqui no Bora Brasil, tá, prefeito? Joel, eu que agradeço de uma forma muito especial, porque certamente com essa nossa entrevista, eu acho que a gente pode falar aí para as autoridades, para São Paulo, para as autoridades do governo do estado, e reforça aqui o nosso pedido para melhorar a nossa situação. Muito obrigado, viu? A gente agradece, um grande abraço. E o prefeito, Joel, falou sobre a questão da internação em São Paulo. São Paulo chegou numa média de 15 dias, né? Em alguns casos reduziu para 10 ou 11 dias de internação. Uma diferença bem significativa. No né? HC, o HC Campinas principalmente. chegando ao dobro do tempo das pessoas internadas. Verdade, o HC aqui em São Paulo conseguiu reduzir para 11, como você bem colocou, um número que já era aceitável, por exemplo, da Itália, de 15 dias. Então imagine o que representa isso. Pois é. Uma diminuição aí de 4 dias na internação. Maior. Claro, né? Então por isso que esses exemplos têm que ser analisados com muito carinho, para saber o que está acontecendo aqui de positivo, para ser explorado em outras cidades, em outras áreas que estão sofrendo bastante.